Olá pessoal, tudo jóia? Vamos gravar mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre as grandes paisagens naturais. É continuação da regionalização do continente, tá? Então nós vamos gravar essa aula da apostila Somos no capítulo 2. O que são paisagens? Nós vamos ver que as paisagens são os conjuntos, da natureza. Paisagem é tudo que nós podemos observar na natureza. Existem dois tipos de paisagens, as paisagens naturais e as paisagens artificiais. Dentro das paisagens naturais é tudo que não há interferência humana. Nas paisagens culturais é tudo que o ser humano interferiu. Aí nós temos aqui as grandes paisagens naturais. Todas aqui são todas as paisagens que nós temos no planeta, tá? Nós temos vários tipos de paisagens no planeta. Eu vou explicar um por um para vocês. Os elementos, o que compõe as paisagens, né? Esses são os elementos que compõem. É o clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia. As paisagens, elas podem ser classificadas em cinco maneiras. São temperadas, desérticas, tropicais, polares e de altas montanhas. As formações vegetais mais modificadas pelos seres humanos são as temperadas e as tropicais. São aonde que a humanidade mais modifica, né? É onde que a humanidade sobrevive. E nós, na sociedade, nós temos vários tipos de paisagens. Nós vamos estudar agora as formações vegetais. Aqui nós temos a principal formação vegetal, que é a floresta de coníferas. Aonde que ela está localizada? No norte da Europa, norte da Ásia e no Canadá. Essa vegetação, ela é típica de pinheiros, tá? Típica de clima frio. E o solo dela é muito pobre em nutrientes. Por quê? Porque aqui existe somente um tipo de árvores, que são os pinheiros. Os animais presentes são os ursos, os lobos e esquilos, e alguns outros. Depois nós temos a tundra. Aqui eu peguei duas imagens da tundra para vocês observarem. Uma no verão e a outra no inverno. O mesmo tipo de vegetação. Se vocês observarem, a vegetação predominante aqui são arbustos, líquens e musgos, mas no inverno ele fica totalmente congelado. E os animais presentes aqui são as corujas, as renas e os ursos polares. Depois nós temos a floresta temperada. Onde que se localiza essa imagem? Ela está na Europa, Ásia, América do Norte e em alguns locais da América do Sul e da Oceania. O interessante dessa floresta é que em cada estação, as estações do ano, elas são bem definidas. Então, ela apresenta as 4 estações do ano bem definidas e o interessante é que as folhas caem durante uma época do ano. Então, o solo ele é muito rico em material orgânico. E os animais presentes são esquilos, lobos, raposas e mais alguns outros. Depois nós temos o deserto frio, que ele se localiza na Antártida, no Alasca e na Groenlândia. O clima aqui é frio, né, polar, e aqui nós não temos vegetação. Geralmente no verão, quando há degelo, aparecem algumas vegetações, mas muito raro. Os animais presentes aqui são pinguins, urso polar, focas. Depois nós temos os estepes e pradarias, presentes aonde? Estados Unidos, no Brasil, principalmente na região sul e na Argentina. O clima dessa vegetação é clima temperado e subtropical. Nós temos, a principal característica dessa vegetação são as gramíneas, tá? E esse tipo de vegetação é importante para a criação de animais, de gado. E os principais animais são aves, bovinos, búfalos e etc. Depois nós temos a vegetação alta de montanha, né? Localiza-se aonde? Principalmente na Cordilheira dos Andes, na América Central e no Himalaia. Qual a característica? É uma vegetação mais esparsa, né? E quanto maior a altitude, menor a profundidade do solo.
Aqui nós temos os animais como marmota, lebre e algumas aves. Daqui nós temos a vegetação mediterrânea. Essa vegetação, ela não está presente apenas no mar Mediterrâneo. Ela está presente em alguns locais dos Estados Unidos e do Chile. Nós temos característica dessa vegetação, são verões quentes e secos e invernos com chuvas moderadas. Principal característica dessa vegetação é que as vegetações são rasteiras, né, como as oliveiras. E os animais presentes aqui, nós temos o coelho, veados e raposas. Floresta tropical ou a floresta amazônica, ela vai aparecer na América do Sul. Principal tipo de clima, quente e úmido, como nós temos na Amazônia. A vegetação é heterogênea, quer dizer, bastante diferentes, né, com árvores grandes e pequenas, né, de vários portes e variedade de animais. Aí depois aqui nós temos a vegetação desértica, principalmente no deserto na África, né, e no Chile. Aí nós temos principal característica, clima seco e com alta amplitude térmica. O que significa amplitude térmica? É a diferença entre a mínima e a máxima, né? Então, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. A vegetação são vegetações xerófilas. O que significa? São vegetações adaptadas a climas muito secos. O solo arenoso e animais como camelos, cobras. E depois nós temos a savana. A savana nós encontramos na África, no continente africano e na América do Sul, o cerrado, como nós temos aqui na nossa região. Qual é o clima da savana? São verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. Principal característica de vegetação dessa região são que as espécies são de árvores pequenas com bastante gramíneas. Os animais, na África nós temos leões e zebras e na América do Sul nós temos capivara e lobo-guará. Obrigada, gente, até a próxima aula.